Qual a coisa mais traumatizante que você viu quando era criança? Lembro-me de ser jovem, provavelmente 7. Minha mãe teve um ataque, ela tem epilepsia, e caiu no chão em nossa sala de estar espumando da boca. Meu pai literalmente pisou sobre ela como se ela não fosse nada além de lixo e foi embora. Nunca vi alguém tratar um humano tão friamente. A razão pela qual eu agora trabalho na área de saúde, maldiço. Porque seu pai não ajudou sua mãe. Eles tinham uma relação extremamente tóxica. Ele era muito abusivo. Mas ela ficou. No final ela estava traindo. Eles se divorciaram desde então e eu não tenho um relacionamento com ela. Pois ela não era melhor para mim. Eu estava andando para a escola no mesmo caminho que uma professora e amiga da família. Ela estava bem na minha frente. Quando seu ex-namorado corre para cima, atira na cabeça dela e depois em si mesmo. Ela sobreviveu. Ela não sobreviveu. Isto foi bem na frente da escola secundária conectada. A escola inteira foi mandada para casa durante o dia. Mas eu era uma aluna da segunda série, 7. E isso realmente me confundiu. Irmão drogado que se passa depois de ser trancado fora de casa. Você ficaria surpreso quanto ainda dói. Mesmo que seu irmão esfaqueado nas costas repetidamente, roubando dinheiro da família, pedindo a você, uma criança de 14 anos, dinheiro que você costuma usar para o almoço. Mesmo que tudo isso ainda lhe dói emocionalmente no âmago ouvi-los tão perdidos, ouvi-los soluçando, ouvir que eles não têm para onde ir, ouvir que eles estão tão arrependidos e que fariam qualquer coisa para corrigir isso. Também é aterrador ouvi-los demolir propriedades lá fora. Gritar, ser um animal enlouquecido, movido por uma necessidade básica de mais substância. Você sabe que a coisa certa é que tem que ser feita, mas difícil. Até mesmo mais quando você tem que convencer sua própria mãe que ela fez a coisa certa. Quando eu tinha 4 anos e minha mãe vinha me buscar na casa do meu pai, custódia dividida após o divórcio, sua nova esposa quase espancou minha mãe até a morte no gramado da frente com uma linha telefônica fixa sem fio. O tempo todo, gritando para dentro do telefone com o 911 dizendo que a CHE estava sendo atacada. Eu estava no Mustang da minha mãe com a criança trancada. Não conseguia sair para fazer nada, apenas gritando para por favor não matar minha mãe. Meu pai nem estava lá. Ela era médico e estava sempre no trabalho até a noite. Minha mãe acabou indo para a cadeia por invasão de propriedade, apesar de seu rosto ter sido espancado até uma bagunça roxa. Enquanto que a nova mãe, que em breve será degrau, não tinha um arranhão nela. Meu pai nunca acreditou em mim. Acabou casando com a mulher. Nunca mais tivemos um relacionamento desde um almoço na primeira série. Havia alguns meninos na minha classe que estavam de pé em bancos de madeira. Eles inventaram um jogo no qual eles se revezavam pulando por cima do espaço decente entre bancos. Esses bancos tinham pernas de metal. Um dos meninos jogou mal o espaço e sua perna bateu no metal com força. Não sei, não consigo lembrar como exatamente isso aconteceu porque eu tinha apenas 5 anos. Mas o metal arrancava uma enorme ferida no osso profundo da canela. Ainda me lembro de seus gritos, do brilho do sangue enquanto jorrava sobre o concreto, e de como os ossos brancos realmente são. Minha mãe esteve doente durante toda a minha infância. Lembro-me de quando eu era uma criança pequena, encontrei-a na cama morta. Lembro-me de tentar acordá-la, verificar seu pulso. Nada. Recusei-me a chorar porque achava que isso era corajoso. E eu remexia na carteira dela, porque achava que precisaria de dinheiro para sobreviver. Quando fui para a escola no dia seguinte, resolvi não contar a ninguém, porque tinha medo da piedade deles. Meu amigo, que havia ficado naquela noite trágica, já havia contado às pessoas. Até meu valentão se arrependeu da situação. Eu tinha 13 anos quando encontrei minha melhor amiga morta por suicídio. O pior de tudo foi que as pessoas que a empurraram até aquele ponto estavam rindo disso por um longo tempo. Minha mãe me deixou fazer uma tatuagem com o nome de minha melhor amiga num coração. Mas isso é uma visão que eu não esquecerei nunca. Eu vagueava pelo prédio de biologia e vim para a sala onde eles mantinham animais e partes do corpo preservadas em etanol. O que eu achei um jeito meio legal de répteis e coisas assim, afinal eu era uma criança. Olhei para cima para ver um na prateleira superior com uma cabeça alongada, olhos lacrimais, pele cinza e 4 dedos longos em cada mão. Corri muito nervoso para dizer à minha mãe que havia encontrado um alienígena. Ela voltou e teve a infeliz tarefa de me explicar que na verdade era um feto humano com mutácias severas. Vendo este cara ser atropelado por um ônibus,
Seu corpo literalmente explodiu do impacto. Sua cabeça foi recuperada em frente à minha creche. Eu estava sendo levado até o carro da minha mãe e só vejo um ônibus e líquido vermelho por toda parte. Fodeu-me por um tempo. Acordei na segunda série e instalei meu pai molestando um menino na sala ao lado. Agora ele está cumprindo 3 penas perpétuas. Quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, meu pai, meu irmão e eu estávamos caminhando ao longo do rio Mississippi, no sul do Missouri. Meu pai de repente começou a nos dizer que precisávamos ir para casa imediatamente. Mas meu irmão e eu queríamos ficar mais tempo. Mas então eu vi o que meu pai estava olhando. Um cadáver. Um homem provavelmente com cerca de 25 a 30 anos sentado no chão de costas contra uma árvore e o que parecia ser vômito preto na camisa. O corpo estava púrpura e inchado. A língua grudou um pouco fora de sua boca. Não me traumatizou na época não perceber o que estava acontecendo. Mas o fez alguns anos depois, quando eu tinha idade suficiente para entender o que eu via. Um cavalo com o qual eu tinha crescido. Cuidado da saúde, cuidado de bebês. E apenas todos ao redor amados morreram no inverno. Não podia enterrá-la. Não podia deixá-la de fora por causa de predadores. Então queimamos sua carcaça. Eu fiquei ali e joguei madeira em seu corpo e vi sua crina, pelos e algumas camadas de pele ficarem cinzas. Alguns anos depois, a casa de meus pais pegou fogo com o cachorro lá dentro e eu quase perdi imaginando o que acontecendo com um animal vivo com o qual eu vivia. O cachorro conseguiu sair, escondido no porão respirando através das almofadas do sofá até que os bombeiros o levaram para fora. Eu vi meu avô atirar em seu cavalo favorito. Éramos uma família agrícola pobre. Então eu tinha passado os fins de semana ajudando minha avó e meu avô ao redor da fazenda familiar. No inverno, um broto de gelo explodiu, o que era incomum para a região. De manhã cedo rolou e ouvimos o cavalo em perigo e saímos para descobrir que a neve havia congelado em um manto de gelo e a pobre criatura havia escorregado de seu ponto favorito no topo do pasto até um pequeno riacho rochoso que corria ao longo do fundo. Estava bastante sombrio, o pobre coitado estava quase congelado, com uma fratura composta em sua frente, exatamente onde tinha deslizado para dentro das pedras. Agora meu avô era um homem duro, um veterano de guerra coreano e um ferroviário que eu nunca havia visto derramar uma lágrima. Ele chorou quando derrubou Sundance. Me chocou bastante. A vovó me fez um pouco de cocô, enquanto o vovô tirou algo muito mais forte de uma prateleira superior. Ele estava sóbrio há 20 anos. Ninguém o culpava por uma fraqueza de lírio naquele dia. Ver meu tio atirar no rosto de um homem por dinheiro que ele lhe devia por heroína. Ele me trouxe com ele naquele dia para me mostrar como ele e meu pai mantinham a comida na mesa porque eu brigava com meu pai e estava agindo como um pirralho mimado. Meu pai também estava lá e eu nunca esquecerei o olhar gelado e morto dele enquanto ele dava tapinhas nas costas do meu tio e lhe dizia que ele tinha feito um bom trabalho. Meu pai não disse nada até mais tarde e eu nunca vou esquecer o que ele disse. Lembra-se daquela sensação que você teve hoje, fica melhor, mas nunca desaparece. Eu queria que você tivesse uma vida melhor, mas o conforto que eu lhe proporcionei o tornou fraco e ingrato. Sua mãe já te deu luz o suficiente, e eu não tenho necessidade de 2 filhas. Então a partir de amanhã você está em coletas. Ela então passou a explicar que o que aconteceu naquele dia foi incomum e que a maioria das pessoas paga qualquer coisa que tenha acontecido além desse ponto da sua imaginação. Mas meu pai foi para a prisão 12 anos depois sob uma acusação de extorsão, na esperança de que ele saia nos próximos 2 a 3 anos. Tem sido difícil cuidar de tudo e de todos na sua ausência. Como colocar minha irmã em reabilitação, por exemplo. Quando eu tinha cerca de 7 anos, vi um homem cair de uma escada rolante e rachar a cabeça. Havia tanto sangue por toda parte. Durante anos eu pensei que ele tivesse morrido e me recusei a usar escadas rolantes. Se eu fosse forçado a usar uma escada rolante, acabaria tendo um ataque de pânico ou teria tanto medo que levaria meus 10 minutos só para colocar meu pé em uma. Minha mãe me disse há alguns anos que ele não morreu. Ele tinha apenas cortado a cabeça e desmaiado. Mas quando a ambulância chegou lá, ele veio e foi para o hospital para levar pontos. Ela realmente se sentiu muito mal porque eu nunca lhe havia dito que eu achava que ele havia morrido. Ela apenas achou que ver o cara cair era a única razão do meu medo de escadas rolantes. Como adulto, eu ainda preferia pegar a escada ou um elevador. Mas não me importo de subir também nas escadas rolantes. Eu tinha 15 ou 16 anos e fui voluntário com minha mãe, pois ela é paramédica. Fui a algum tiroteio de gangue por causa de drogas. O cara foi baleado pela traseira do carro. Bala atravessando seu pescoço.
tive que bloquear o buraco de entrada e saída em seu pescoço para que ele não perdesse muito sangue enquanto um bando de membros de ambos os lados lutava sobre o que estava acontecendo. Também se voluntariou com meu pai, que por acaso um oficial de busca e salvamento, saiu em uma chamada para encontrar um corpo na praia que foi maltratado por tubarões e o peixe também o tinha apanhado.